A Morte do Demônio em Chamas. Será que esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho dando um like. Então bora pro vídeo. A Morte do Demônio em Chamas acompanha Alice, que perde o seu marido Will em um acidente de carro, e Alice acaba indo para a casa dos sogros em busca de apoio durante o luto. O que parecia ser um momento de acolhimento logo se transforma em um pesadelo, quando Alice percebe que está envolvida em algo muito maior e cercada por forças demoníacas. Dentro da casa dos sogros, sem saber em quem confiar, Alice precisa lutar para sobreviver antes que seja tarde demais. A Morte do Demônio em Chamas não é apenas um filme de violência extrema. A história mostra a dor da Alice após a perda do seu marido Will, e também o relacionamento tóxico que a Alice enfrentava. O filme trabalha o medo, os conflitos familiares e como uma situação de fragilidade pode transformar um lugar que deveria trazer apoio. Eu não sou muito fã dos filmes clássicos da Morte do Demônio. Eu começo a gostar mesmo a partir de 2013 em diante, porque você tem uma boa estrutura do seu terror, da sua violência brutal, e que nesse novo filme da Morte do Demônio em Chamas ainda permanece essa violência brutal, cheio de momentos violentos, nojentos, mas que esse novo filme quer adicionar mais coisa sobre o relacionamento tóxico, sobre não confiar nas pessoas, mas isso não é muito trabalhado em diante. É mais no começo do filme e em alguns momentos pontuais você vê um flashback da Alice, que é a personagem principal, com o seu relacionamento tóxico com o Will. Algo que não é tão interessante esses flashbacks, porque não tem tantas informações. Ao mesmo tempo, o que é a sua marca registrada é sim a sua violência brutal, cheio de momentos que você vai ficar muito compenetrado, cheio de momentos violentos, nojentos e etc. E um ponto muito positivo, que essa violência é sim maquiagem muito realista e você vai ficar muito imersivo, porque realmente parece cenas muito reais. Mas sem dar nenhum spoilers para vocês, o final do filme tem CGI, e eu fico pensando, para que utilizou CGI? Sendo que todo momento é uma maquiagem tão bem feita, e não sei por que utilizaram CGI. É a mesma coisa que fizeram com a Morte do Demônio Ascensão, que tem uma excelente maquiagem, mas que no final do filme utilizou um CGI que não também precisava. A fotografia desse filme não é tão interessante, não é tão extraordinária, porque é mais puxado, mais pro acinzentado. Mas tem momentos que sim, a fotografia é mais interessante, onde você tem detalhes em vermelhos, momentos do fogo, que é momentos pontuais, porque grande maioria do tempo do filme é uma fotografia mais acinzentado e etc. O nome do diretor do filme que fez A Morte do Demônio em Chamas, que também já fez Infestação, que o nome do diretor é Sebastian Werneck. A direção dele do filme A Morte do Demônio em Chamas é uma direção muito boa nos momentos tensos, violência extrema. Eu acho interessante o momento onde você tem plano de sequência dentro do carro, o carro em movimento, a violência andando à solta. E esse momento interessante que mostra que até objetos que não poderiam ser mortais se tornam mortal nessa cena. Então a direção dele para cenas violentas são muito bem feitas demais. Mas a sua história, que poderia ser muito bem mais trabalhado, acaba deixando a desejar demais. A atuação da Shayla Jacob como Alice é sim uma atuação muito interessante, porque no começo do filme você vê o luto que ela está passando e ao mesmo tempo a questão das suas reações de preocupadas ao longo do filme, das coisas macabras do que ela vai encontrando ao longo da duração do filme. A atuação do Errol Shand como Edgar é sim a melhor atuação desse filme, porque tem excelentes diálogos e quando ele tá possuído você vê os trejeitos macabros, é algo insano demais. Lembrando pra vocês que esse filme tem 2 pós-créditos, o primeiro não é tão importante assim, mas a sequência do pós-crédito ele é mais importante, que dá possibilidades de um futuro filme da Morte do Demônio. Ao mesmo tempo, esse filme tem um orçamento por volta de 15 milhões de dólares e você consegue perceber isso na tela dos cinemas, principalmente nas cenas de violência brutais, com uma excelente maquiagem, e é um filme que tem levemente comédias para dar uma suavizada. Já que o filme é tão tenso e muito violento, a comédia funciona muito bem para dar uma suavizada, para não ficar tão tenso do começo ao fim. Ao mesmo tempo, a comédia funciona, não é uma comédia pastelona, e que se você gosta desse estilo de terror, de uma violência muito gráfica, possivelmente você vai gostar muito da Morte do Demônio em Chamas. Se você gostou dos outros filmes
mais recente da Morte do Demônio, que utiliza muito mais sua violência, eu acho que você vai gostar desse novo filme da Morte do Demônio em Chamas. Bom, essa foi minha crítica do filme A Morte do Demônio em Chamas. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, todo um like. Então falou e fui!